Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal do Projeto Sol. Meu nome é Daniela, sou do curso de Biomedicina da UFMG. Estou aqui com minha parceira de projeto, a Estela, do curso de Farmácia também da UFMG. E hoje temos um convidado, o Dr. Renan Pedra. Dr. Renan possui graduação em Ciências Biológicas, Estatística e Sistema de Informação. É doutor em Farmacologia Bioquímica e Molecular. Também é professor de Genética, Ecologia e Evolução no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Atualmente, o Dr. Renan trabalha com pesquisas relacionadas ao novo coronavírus, e é sobre esse assunto que vamos conversar hoje. Desde já agradeço o Renan por ter aceito o convite. Passo a palavra agora para o Dr. Renan, se quiser se apresentar ou fazer alguma observação. Bom, eu que agradeço o convite do canal. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo da pandemia e mostrar, né, as ações que a UFMG tem feito durante esse enfrentamento, uma situação tão complicada que a saúde pública vem passando no último ano. Obrigada. Bom, para dar início à entrevista, vamos falar sobre as testagens, o início do diagnóstico. Dr. Renan, qual a importância da testagem durante a pandemia do SARS-CoV-2? Então, a infecção pelo SARS-CoV-2, né, esse novo coronavírus, ela pode ter uma manifestação clínica muito diferente em cada indivíduo. Então, nós podemos ter pessoas que vão desde completamente assintomáticas, algumas pessoas que podem apresentar poucos sintomas, que seriam os que a gente chama de oligossintomáticas, ou pessoas que vão desenvolver um conjunto de sintomas que são muito típicos. E o grande problema da gente não fazer a testagem é que grande parte dessa população que apresenta pouco sintoma ou nenhum sintoma nunca ficaria sabendo que teve contato com o vírus. E a gente sabe que essa parcela da população ela é importante na manutenção da pandemia. E como que ela sabendo que ela não está infectada, ela não vai se proteger, talvez, como deveria, e vai possibilitar que essa cadeia de transmissão do vírus continue. Então, a testagem ela é essencial, não só nos indivíduos sintomáticos, para que aconteça um acompanhamento clínico adequado, mas também nos indivíduos assintomáticos, para que a gente consiga interromper essas cadeias de transmissão. Atualmente, devemos falar muito de testes rápidos, que são uma alternativa acessível e mais ágil de fazer o diagnóstico. Eles são confiáveis? Então, a gente tem vários tipos de testes rápidos, né? Os primeiros que foram disponibilizados eram os testes rápidos de anticorpos, e, em especial, né, desse ano em diante, a gente passou a ver os testes rápidos para antígeno. Eles têm natureza diferente, estão buscando coisas diferentes e dão respostas também diferentes, mas uma coisa comum entre eles é que todos eles têm uma versão não rápida feita utilizando análises clínicas tradicional. Então, você pode avaliar, né, a presença e a quantidade de anticorpos em sangue total, e a gente também pode fazer a detecção de antígeno, né, de proteínas desse vírus, utilizando amostras e técnicas que seriam um pouco mais sensíveis. Então, o que a gente sabe desses testes rápidos é que a capacidade deles de identificar esse vírus comparado com outros vírus é equivalente ao teste não rápido. Ou seja, eles têm sim uma especificidade, capacidade de achar o vírus onde ele realmente estaria quando comparado com outros conjuntos de vírus. Isso existe. Agora, a sensibilidade desses testes ela é menor do que os testes usuais. Isso quer dizer que, para uma pessoa que tem muito vírus ou que tem uma quantidade maior de anticorpos, esse teste vai dar realmente positivo. Mas para aquelas pessoas, no caso do teste de antígeno, que estão começando a infecção ou estão no finalzinho da infecção, existe a chance de que o teste seja negativo, quando, na verdade, ainda existem partículas do vírus circulando. Então, eles são confiáveis se a gente falar de especificidade, mas quando a gente falar de sensibilidade, a gente acaba perdendo um pouco utilizando esses métodos. Entendido. No mês de março foi divulgada uma notícia que você e o professor Renato Santana desenvolveram na UFMG um teste rápido e barato para o diagnóstico do Covid-19. No que consiste esse novo teste? Ele vem sendo aplicado desde então? Qual que é o diferencial dele? Na verdade, ele era um teste mais rápido, mas ele não se encaixaria no que a Anvisa chama de um teste rápido ou um teste no ponto de assistência, né? Esse teste que ele é feito imediatamente na frente do indivíduo que quer fazer o teste.
porque ele é um teste não bem de diagnóstico, mas um teste para as variantes. Então, historicamente, a gente utilizava sequenciamento genético para caracterizar as variantes, e esse sequenciamento depende da caracterização das 30 mil posições do material genético do vírus. O que nós fizemos foi identificar quais aquelas posições dentro dessas 30 mil que eram suficientes para a gente diferenciar algumas variantes, e aí a gente faz o teste só de 3 posições dessas 300, o que faz o processo ficar mais rápido e também mais barato. Entendido. Já que você falou de variantes, né? Essa pergunta agora tem muito a ver. Os testes que são utilizados conhecem todas as variantes já descobertas? Então, a gente tem a testagem, quando ela é feita para diagnóstico, ela tem que, né, o objetivo é identificar qualquer tipo de variante. E para que a gente consiga garantir isso, de tempos em tempos, é feita a análise se os instrumentos que a gente usa para identificar o vírus, e o que dá especificidade disso na reação é um insumo chamado de primer ou iniciador, ele tem que ser avaliado se naquela população, naquela região, existe alguma mutação no vírus que está impedindo que aquele primer identifique o vírus. Então, em alguns cenários na história da pandemia, isso já aconteceu para algumas regiões, e o que foi necessário é a gente simplesmente fazer uma pequena modificação no instrumento de diagnóstico. Agora, vale lembrar que o diagnóstico molecular, o diagnóstico pela PCR, né, aquele exame que é feito pela coleta do cotonete nasal e mandado para o laboratório, ele não testa só uma posição do vírus, ele testa algumas posições do vírus. E isso é importante porque se uma mudar, a outra ainda pode ser detectada. E aí dá chance da gente ir atualizando o instrumento diagnóstico. Entendido. Agora eu passar a palavra para a Estela, para ela prosseguir a entrevista, né? Pode ficar à vontade, Estela. Boa tarde, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Estela, como a Dani falou antes, eu sou estudante de farmácia da UFMG e eu vou dar continuidade à entrevista e eu queria falar um pouquinho agora, mais especificamente sobre essas variantes, né? Como já entramos no assunto, eu queria perguntar, Renan, o que são essas variantes? Então, a gente sabe que todo material genético, seja ele DNA, seja ele RNA, ao ser replicado, ao ser multiplicado, ele incorpora pequenas alterações. Essas alterações são decorrentes de erros naturais e que a gente, infelizmente, não tem nenhum controle sobre eles. Isso acontece com a gente e também acontece com o vírus. Então, à medida que o vírus está replicando, e ele replica dentro do indivíduo para sustentar o ciclo infeccioso dele, e replica também para que a gente tenha quantidade de material suficiente para que ele infecte uma nova pessoa. Então, esse processo de infecções múltiplas vai criando uma cadeia de transmissão que é dependente da replicação do vírus e que está amarrado com o surgimento dessas pequenas mutações, essas alterações no material genético. Quando esse conjunto de alterações atinge um volume suficiente para que a gente tenha uma frequência dessa combinação nova de mutações relativamente significativa na população, e que a gente consiga identificar que a gente não está lidando com um caso super raro, um evento isolado, aí a gente dá o nome de uma variante para esse vírus. A gente tem a possibilidade de que ali esteja surgindo um conjunto de alterações em relação àquele vírus original que possa ter algum interesse de ser monitorado. Maravilha. E qual é a importância do surgimento dessas variantes, né, e a implicação clínica delas na saúde pública, né, os impactos dela? Então, se a gente falasse antes do contexto dessa pandemia, muito do que a gente fala de desfecho clínico em processos de infecções virais, eles estão muito mais associados ao componente do hospedeiro, né, da genética do ser humano, ou do componente que a gente chama de ambiental, que são coisas que escapam da influência genética. Só que nessa pandemia do coronavírus, a gente está vendo que a variabilidade do vírus também pode contribuir com isso. Então, na verdade, a gente cria aí uma tríade, que a gente chama de tríade epidemiológica, para que a gente consiga evidenciar como que seria o curso dessa doença. Então, tem um pouquinho do vírus, um pouquinho do ser humano e um pouquinho do ambiente. Dentro desse componente do vírus, a gente entender essas variantes é essencial. Por quê? Porque a gente consegue entender como que o processo infeccioso, a difusão da pandemia está acontecendo num determinado local,
Então, se a gente tem uma variante que foi inicialmente descrita num ponto A, e hoje eu a identifico num ponto B, com uma frequência intermediária, e num ponto C com uma frequência menor, provavelmente ela surgiu no A, passou para o B e depois foi para o C. Então, se a gente quiser intervir nessa cadeia de difusão, agora com essa informação eu tenho a possibilidade de fazê-lo. Eu também preciso monitorar variantes porque, infelizmente, a gente não evoluiu muito no desenvolvimento lá dos antivirais, né? A gente está sem muitos princípios ativos, ou quase sem princípios ativos, que são capazes de inativar esse vírus dentro do corpo humano. Então, a gente está contando com o controle social dessa pandemia, né? Através de isolamento, uso de máscara e de medidas de higiene social, higiene pessoal, e também da vacinação. E à medida que essas variantes surgem, elas podem eventualmente desafiar essa imunidade que está sendo montada pelas vacinas. Então, a gente também precisa monitorar essas variantes, tanto as que a gente conhece, quanto as eventualmente que vão ser formadas, para que a gente adeque ou vá atualizando, né, as nossas estratégias de controle. E um último ponto interessante seria, que já foi levantado pela Daniela, que seria a utilização dessa informação para que a gente vá atualizando as ferramentas de diagnóstico para que a gente não perca nenhuma variante no diagnóstico. Certo. E há uma diferença, né, nesse uso do termo clínico de variante cepa? Sim, variante cepa linhagem, embora a gente na prática ouça, né, como sinônimos, na verdade eles têm locais muito específicos, né, conceitos muito específicos. Para variante, a gente reserva um conjunto simplesmente de variabilidade. Então, se eu tinha um vírus de um determinado jeito e agora eu tenho um outro jeito, a gente já pode chamá-lo de uma variante. Aí, quando eu tenho um pouquinho mais de informação, eu consigo caracterizar essa cepa. E o que a gente tem mais interesse, pensando no contexto de saúde pública, aí seria a linhagem, que é quando eu já começo a amarrar essa informação de variabilidade genética, que é uma informação que não necessariamente tem um significado biológico, com a existência de um significado biológico. Então, hoje, quando a gente fala na linhagem, por exemplo, gama, essa nova nomenclatura, né, que a Organização Mundial da Saúde está usando, que era a antiga variante P1, inicialmente descrita em Manaus, a gente já tem, sobre essa linhagem, algumas informações sobre o efeito que essa variabilidade genética que ela tem causa no ciclo infeccioso, por exemplo, de uma pessoa infectada por esse vírus. Certo. E com a descoberta, né, dessas novas variantes, né, a gente queria saber um pouquinho sobre, no caso das vacinas agora, essas vacinas, elas abrangem todos os tipos de variantes? Como que ela está funcionando? Isso é uma dúvida, né, que vem surgindo muito, né, quando a gente tem contato com pessoas que são leigos mesmo, né, e que não entendem muito bem como funcionam, e então eu queria saber um pouquinho sobre como funciona isso, se essas vacinas que estão aí atualmente sendo aplicadas no Brasil, se elas servem para todas as variantes. Então, aqui no Brasil, né, até o momento, a gente está com a utilização mais ampla de 3, né, a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca e a Coronavac, e uma promessa de, em algum momento, aí, a gente receber doses da Janssen, né, e, eventualmente, novas vacinas também vão chegar, né, já tem uma certa aprovação para a Sputnik em alguns estados do Nordeste brasileiro, por exemplo. Então, todas essas vacinas, até então, são eficazes contra todas as linhagens que a gente tem no mundo. O que a gente precisa acompanhar seria tanto o surgimento dessas novas linhagens, mas também entender cada vez melhor o que é essa imunidade gerada por essa vacina. Porque os primeiros artigos que geralmente saem nesse pensamento, eles exploram a imunidade gerada por anticorpos. Então, a gente vai ver se os anticorpos de uma pessoa que foi vacinada conseguem neutralizar, né, inativar esse vírus de uma linhagem diferente. E isso é um dos componentes da resposta imune, né? A gente tem resposta imune que é mediada pelos anticorpos, mas a gente tem resposta imune mediadas por outros elementos do sistema imune, que, por vezes, o anticorpo pode falhar, mas esses outros elementos podem, sim, serem eficazes. Então, das principais linhagens que a gente tem circulando no mundo, a variante da África do Sul, que não é uma variante com transmissão no estado de Minas Gerais, por exemplo, ela consegue, ela tem o potencial de escapar
dos anticorpos que são gerados pela vacina da Pfizer, por exemplo. Mas pessoas vacinadas pela vacina da Pfizer ainda conseguem montar uma resposta imune adequada para essa linhagem, só que ela não vai ser dependente de anticorpos. Então, a gente precisa sempre estar entendendo toda a complexidade de uma resposta imune gerada para a vacina, para que a gente efetivamente consiga bater o martelo no caso de encontrar uma variante que escape. No momento, todas as vacinas são eficazes contra todas as variantes circulantes. Maravilha. E recentemente também a gente tem visto nos noticiários, né, o surgimento desses termos de variante de interesse e variante de preocupação. Você podia falar um pouquinho sobre o significado deles, a diferença entre eles? Beleza. E isso, na verdade, era uma demanda assim, de diversos setores, e especialmente nossa, que descrevemos variantes. Porque variabilidade genética é algo imenso. Hoje, no mundo, a gente tem mais de 900 linhagens já descritas. Então, a todo momento que eu descrevi alguma coisa nova e eu ficar divulgando isso para a sociedade, a gente podia criar uma grande histeria. Mas a gente sabe que a grande maioria da variabilidade genética ela é neutra. Ela nem favorece nem desfavorece. Então, a Organização Mundial da Saúde criou um sistema de como se fosse um ranqueamento dessas variantes, para que, nesse conjunto imenso de variantes já caracterizadas, a gente realmente se concentrasse naquilo que importava. E aí, as que mais importam, as que são potencialmente mais problemáticas, são as VOCs, as variantes de preocupação. E entre essas, hoje no mundo, a gente teria 4 que a gente ouve falar mais no Brasil, que seria a alfa, originalmente a britânica, a beta, originalmente identificada na África do Sul, a gama, originalmente identificada em Manaus, e a delta, que é a mais recente de todas, originalmente identificada na Índia. E aí a gente teria as VOIs, que seriam as variantes de interesse, que seria como se fosse uma subcelebridade. Ela é importante, mas ela ainda não é tão importante assim. E aí, nesse segundo nível, entre as variantes que circulam no Brasil, a gente tem a Zeta, que é a variante anteriormente chamada de P2, identificada originalmente no Rio de Janeiro. Maravilha. Doutor Renan, muito obrigada. Essa é a primeira parte do vídeo. Se você quer assistir a continuação dessa entrevista, fique ligado no nosso canal, que o vídeo vai ser postado logo em seguida, e a gente conversa mais na próxima entrevista.